Legal. É interessante, né? Porque a física, ela te dá um ferramental científico tão interessante que você vê físico trabalhando com neurociências e trabalhando com data science em negócios, quer dizer, é bem bacana, assim, quando a gente tem esse fundamento científico sólido, né? Pessoal, tem uma decisão aqui. O nosso horário já acabou, já estourou. Eu teria a minha apresentação. Eu posso fazer duas coisas. Eu posso fazer minha apresentação agora, e vai levar aí uns 20 minutos, 30. E eu poderia também gravar e deixá-la disponível no YouTube, por exemplo, e passar o link depois lá no site do evento. O que, que vocês acham? Né? A ideia é falar um pouco sobre recursos da Wolfram Language na minha apresentação. O que, que vocês acham? Eu faço o vídeo ou a gente faz agora a apresentação? Ó, o Moisés aqui falou que pode fazer. Faz agora? Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou tentar fazer mais rapidinho e depois a gente vai mudar lá para o Zoom, o pessoal que vai participar do Hackathon, para a gente organizar as equipes e tal. Ó, tem um pessoal aqui falando para fazer agora, tem um pessoal aqui falando para gravar. Tá, eu vou. Acho que o fazer agora está ganhando aqui. Então eu vou. Tá, eu faço rápido. É isso, legal. O pessoal está falando aqui para fazer mais rápido. Ok. Legal, pessoal. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu abrir a minha apresentação. Vamos lá. Legal. Eu vou compartilhar aqui. Ah, opa. Painel. Acho que eu tenho que me colocar como como apresentador. Mostrar a tela. Ok. Aí vocês me falam se vocês estão vendo a minha tela. Eu vou fechar aqui o meu vídeo. Legal. Pessoal, bom, o que eu queria comentar hoje com vocês é o seguinte. Eu tenho feito bastante palestra, apresentação, reunião, enfim, sobre né, pelo Brasil. E surgiram algumas perguntas recorrentes surgiram, e aí eu achei interessante explorar um pouco sobre isso, né? Sobre desempenho, sobre processamento e os recursos que a gente tem na Wolfram Language. Então, uma das coisas que eu queria mostrar para vocês, eu já deixei meu notebook aqui todo processado, para ser mais rápido. Eu fiz o seguinte aqui, ó, eu tenho uma imagem, né? E eu jogo ela aqui numa variável. Uma das coisas que o pessoal me pergunta bastante é assim, mas como que você cola uma imagem dentro do código do programa, né? É porque eu estou na interface, eu estou no matemática, e tanto no matemática quanto no Wolfram Cloud, você consegue fazer isso. Né? Você consegue colar qualquer coisa aqui dentro da linguagem. E o pessoal fica intrigado como que isso acontece, né? E, na verdade é o seguinte, tudo dentro da Wolfram Language é uma expressão. Então, quando eu colo uma imagem aqui, seja ela uma imagem JPEG, PNG, qualquer formato de imagem que eu coloco aqui, quando eu coloco a imagem aqui, eu posso, né, eu colo ela dentro do matemática, ela vira uma expressão. Então, usando essa função aqui, input form, eu vou espiar o que tem dentro dessa imagem aqui, né? O que, que é isso? Eu estou botando short aqui para ele não ficar virando páginas e virando páginas, né? Mas aí o que acontece? Aqui eu estou mostrando internamente no matemática, quando você cola a imagem aqui dentro, ele vira essa coisa aqui. Então, na verdade, ele vira um objeto, né? Uma função que chama imagem, numeric array, e dentro dele é uma matriz, né? Com os pixels. Então, eu tenho o RGB aqui de cada ponto da imagem.
Então, tudo que você traz para dentro do matemática, para dentro do Wolfram Language, vira uma expressão. Então, quando você importa um Excel, quando você importa um arquivo PDF, um arquivo de CAD, qualquer tipo de formato de arquivo que você importe, ele transforma isso dentro de uma expressão. Isso é um recurso muito poderoso da linguagem, que é bem diferente de outras linguagens, nem Python, Java, C e por aí vai. Né? Em outras linguagens, ou é objeto ou é uma variável primitiva. Mas dentro do Wolfram Language, isso é uma expressão. E isso é muito poderoso. Né? Por quê? Porque é justamente o que a gente trabalha na matemática, trabalhamos com expressões. Então, tudo se transforma em expressão dentro da linguagem. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma expressão agora matemática, né? E eu pego essa expressão, eu mostro aqui o full form dela, né? Que é isso aqui. Então, quando... Opa, peraí. Eu mostro... primeiro, eu rodo a própria expressão e jogo numa variável. Então, aqui eu tenho essa expressão agora, né? Aqui ela está em Wolfram Language. Aqui ela já está num formato que é mais palatável para o ser humano. Aí quando eu dou o full form, eu enxergo ela em forma de código. Então, essa expressão aqui, né, que a gente visualiza ela como, né, mais agradável para o ser humano, de forma matemática, que é mais natural para nós, aqui eu enxergo essa função como um código. Então, quando a gente está trabalhando com o Wolfram Language, isso aqui é o que a gente vê no client. Isso daqui é o que é enviado para o kernel calcular. Essa estrutura aqui. E a gente pode visualizar isso também em estrutura de árvore. Né? A gente pode visualizar essa estrutura de árvore. Aqui eu tenho uma outra expressão. Né? É aquela mesma função, só que eu pedi para fazer a integral para x. Então, ela se torna essa equação aqui, que é o que a gente usa lá na matemática, na física, né? Que a gente resolve no papel. Quando eu olho ela em forma de código, ela é essa expressão aqui. Então, a visualização me mostra isso, mas internamente no sistema é isso que eu tenho. E aqui eu também tenho essa visualização gráfica numa forma de árvore para entender a expressão. Então, aquela imagem que a gente copia e cola no matemática também é uma expressão. Tudo é transformado em expressão. Aí eu tenho aqui um objeto 3D. Também é uma expressão. Né? Mas como? Como que um objeto 3D pode ser uma expressão? Né? É muito parecido com a imagem bidimensional, né? Que é uma matriz. O que eu tenho aqui? Quando eu olho internamente, usando o input form para esse objeto 3D que está aqui na tela, ele se transforma nisso aqui, ó. Graphics 3D, Graphics Complex, e olha só, isso daqui são os pontos. Né? É um mesh, ele é uma malha de pontos. E esses pontos eu tenho, para cada ponto eu tenho o x, y e z de cada ponto. Então, eu tenho aqui com esses x, y e z, eu tenho no espaço onde é que está cada ponto. E aí o que o sistema faz? Ele vai lá e liga esses pontos para criar a malha. Então, eu tenho os pontos aqui, x, y, z, né, uma matriz também enorme com essa lista, e que descreve essa imagem. Então, essa imagem aqui dentro da Wolfram Language é uma expressão. Aí eu tenho um outro aspecto interessante, é o processamento numérico. Tá? O processamento numérico do matemática é assim, o sistema ele tem comportamento matemático. Né? Então, eu posso fazer coisas do tipo, eu crio aqui uma matriz, né? Opa, errei. Eu coloco aqui, né? Eu fecho aqui, e se eu multiplicar isso por 2, eu vou ter a minha expressão. Né? Ou se eu pegar aqui, sei lá, colocar meio aqui, opa, se eu colocar meio aqui, né? Ele também mantém isso de forma simbólica. Então, a linguagem, ela trabalha de forma simbólica e de forma numérica. Né? Se eu quiser ver isso aqui bonito, eu ponho aqui, ó, matrix form. Opa!
for. E aí ele vai me mostrar isso bonitinho, né? Como a gente vê lá na aula de matemática. Eu não preciso importar uma biblioteca. O kernel do sistema foi pensado dessa forma, né? Lembra que o Stephen, ele é físico. Então, o sistema inteiro, ele trabalha dessa forma, né? São expressões e você trabalha com computação simbólica. Quando você trabalha com computação numérica, ele não usa, né? Ele tem uma representação numérica interna do sistema. Ele não usa a palavra do sistema, do hardware, né? Do computador que está usando. Então, quando eu pego aqui dois valores e eu faço um cálculo numérico, ele me dá um resultado, né? Olha o tamanho desse número. Esse número aqui, ele não caberia numa variável 32 bits, por exemplo, 64 bits. Você teria que, numa outra linguagem de programação, você teria que importar uma biblioteca que processa os números grandes e fazer todas as operações usando essa biblioteca. Mas aqui você consegue, né, em Wolfram Language, eu consigo tanto usar quanto operar com esses números gigantes. Né? E por que o sistema funciona desse jeito? Né? Aí eu brinco que os físicos são megalomaníacos. Né? Ou o físico está olhando uma coisa astronômica, literalmente, né? Lá nos confins do universo, então ele tem números muito grandes, ou ele está olhando partícula. Então ele pega lá, está estudando partículas. Então, ele lida com números muito grandes ou com números muito pequenos. E a gente consegue trabalhar bem com isso dentro da Wolfram Language, porque ela não usa a precisão da máquina. Né? Aí eu posso fazer um teste aqui. Ó. Eu pego e faço essa continha aqui. Ó. Ponto 1 mais ponto 2, ele me dá ponto 3, certo? Se eu faço essa mesma operação em outras linguagens de programação, o resultado é bem diferente. Né? Então, olha só, quando eu faço isso em Python, ele me dá esse 0.30004. Se eu faço isso em Node.js, né, em JavaScript, a mesma coisa. Se eu faço isso em Java, o mesmo comportamento. Certo? Então, o que está acontecendo aqui? O pessoal de computação conhece bem esse assunto. Tá? Todo mundo de computação conhece isso. O pessoal de engenharia, ciência da computação e tal. Isso daqui, você tem um tamanho de palavra para representar um valor ponto flutuante, que está representado aqui. É uma ISO, né? Tem uma ISO. Então você usa lá 32 bits, aí o primeiro bit você usa para representar o sinal, depois você pega isso e quebra em expoente e a parte fracionária, e aí você consegue reconstruir esse número, transformar em binário, um número decimal ou um número ponto flutuante, você consegue transformar ele em binário. Só que acontece, de que tamanho que é essa variável? Ele é 32 bits, ela é 64 bits, 128 bits. Então, ela tem uma limitação. Quando você traz um número de volta para decimal, muitas vezes o número ele vira uma dízima periódica no binário. Aí, quando você traz de volta para o decimal, ele te traz esse resíduo. Né? E no matemática você não tem que se preocupar com isso. Tem os links aqui, para quem quiser explorar um pouco mais sobre esse assunto. E nas outras linguagens, você vai ter que usar bibliotecas, enfim. Tem todo um boilerplate ali para você poder fazer isso acontecer. Bom, aí que mais que nós temos aqui? Sobre desempenho. Né? Então, eu tenho uma função aqui. Né? Eu estou calculando lá o x ao quadrado vezes o seno do x. E eu calculo isso de 1 até 100 mil. Né? E eu rodo aqui, eu transformo isso em numérico e peço para ele me calcular o total. Somar essa lista inteira. Aí me dá esse resultado, certo? Eu tenho uma função que chama absolute timing, que eu consigo medir quanto tempo a função levou para ser executada. Então eu peguei exatamente essa expressão aqui, coloquei no absolute timing, e ele vai me retornar uma lista com o tempo que levou e o resultado. Então eu tenho aqui, ó, levou 0,3 segundos aqui para calcular essa tabela aqui de 1 a 100 milhões, certo? Legal. Como que eu acelero isso? Que essa é a pergunta recorrente que o pessoal tem pedido, né? Tem perguntado. Como é que eu faço isso? Eu faço isso da seguinte forma. Eu posso, por exemplo, compilar a minha função. Então aqui, ó, exatamente a minha função, só que eu estou usando essa função compile aqui. E aí ele vai gerar para mim essa variável tt, né, que é uma versão compilada dessa função. Aí se eu chamo aqui o absolute time de novo, né, eu
tem o resultado, né? O resultado é o mesmo, só que o tempo é muito diferente. Essa função compile, ela não vai compilar para gerar um executável para você, né? O que ela faz? Ela compila usando o compilador de Wolfram Language, da própria Wolfram Language. Então ele gera um código nativo para o seu hardware, não importa se está usando Mac ou Linux ou Windows, né? Ele vai compilar para a plataforma que você está usando e ele vai executar, né? Ele vai chamar essa função a versão compilada dela. Então você vê que a diferença de tempo é muito grande, 0.3 e aqui é 0.1. Né? Mas tem um porém, tá? Isso funciona bem, pessoal, para cálculo numérico. Tudo que for numérico, você consegue compilar e gerar essa versão mais rápida. Por quê? Porque o processamento simbólico, né, eu não consigo trabalhar nele com as variáveis normais do sistema operacional. Então, se eu tenho lá, né, eu tenho, sei lá, uma coisa que eu gosto de mostrar também é isso aqui, ó. Se eu pegar aqui e falar que x dividido por 2 vezes 3, sei lá, ao quadrado, né, eu escrevo essa expressão. Se eu executar isso aqui em qualquer linguagem de programação, ele vai dar um erro dizendo que ele não sabe o que é o x. Certo? Você vai ter que definir um valor para x para você processar numa linguagem de programação. A Wolfram Language, ela processa de forma simbólica, lembra? Ela tem um comportamento matemático. Então, ela simplifica a função e me roda o valor do x. Ela não sabe o que é o x. Eu também não sei. Mas ela processa, né, ela faz esse processamento simbólico como eu faria no papel, lá no caderno, né? Na aula de matemática, na aula de física. Então, para fazer esse tipo de processamento simbólico, né, você não consegue fazer esse tipo de coisa de forma compilada. Você não consegue compilar essa expressão aqui. Uma outra coisa importante também sobre desempenho, né? A gente usa assim, os nossos computadores, pessoal, você pode até falar, meu computador é velho, é lento e tal. Mas os computadores que a gente usa hoje, eles são muito poderosos. Mas assim, muito poderosos. Né? Mesmo que você ache que o seu computador é lento e tal. Você pega aqui, eu tenho um computador com 8 cores, e o que ele está fazendo agora? Nada. Ele não está fazendo nada. Olha, eu estou fazendo streaming, estou acessando, estou rodando aplicação, acessando a web. Cara, ele não está fazendo nada. O esforço para o processador é muito pequeno. É bem pequeno. Né? As nossas atividades mundanas aí, mandar e-mail, acessar vídeo no YouTube, né? Abrir planilha, todas essas atividades, elas realmente não usam sequer 10% da capacidade de processamento do computador, do PC normal que está aí na sua frente. Né? Então, aqui na Wolfram Language, a gente tem uma função chamada Parallelize. E essa função Parallelize, ela é incrível, assim, porque você põe um código, seja lá o que você fez, você coloca esse código dentro do Parallelize e o sistema ele vai subir um kernel do matemática para cada core que você tem do seu computador e ele vai distribuir esse processamento entre esses cores e vai coordenar a devolução e te dar o resultado na interface. Isso é genial. É a ferramenta mais fácil de você fazer processamento paralelo que existe. Né? Um dos precursores dessa ideia, que se tornou essa ideia muito popular, foi o Java. Né? Porque o Java, de natureza, ele já é uma thread. Né? Um programa simples em Java, ele já é uma thread, ele já é um processo. E lá no Java, eles criaram uma forma muito simples de você criar vários processos, de gerenciar os processos. Então, você cria vários cores, né? Você pode usar muitas threads no Java e ele usa essa capacidade de processamento do PC que a gente tem, que está cheio de core. Né? O Java foi o precursor disso, de transformar isso super popular. Fazer isso com linguagem C, por exemplo, dá muito trabalho. Você vai gastar muito tempo gerenciando a máquina e não trabalhando na sua pesquisa. Então, você vai ficar gerenciando máquina, ao invés de ter o seu resultado logo. Por outro lado, o Parallelize também tem coisas que a gente não consegue paralelizar. Né? Muita coisa a gente consegue. Processamento de imagem, machine learning, muita coisa a gente consegue paralelizar. Mas sistemas dinâmicos, por exemplo, não dá. Pela própria natureza do sistema, né? Ou seja, eu preciso pegar o resultado da operação anterior para calcular a próxima.
Quando você cai nesse tipo de situação, você não consegue paralelizar. Você vai ter que rodar isso em um único kernel. Mas você tem o recurso e tem muitos casos, né, que a gente consegue paralelizar o processamento e utilizar o potencial desse computador que a gente tem para fazer ciência, para fazer pesquisa. Aí, pessoal, quando a gente tem a nuvem agora, ela trouxe uma nova perspectiva, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso, agora eu tenho uma função aqui no matemática que chama Cloud Submit. Então, eu posso pegar aquela função que eu estava usando, né, que eu defini, com o Absolute Timing, e eu vou dar o Cloud Submit. Eu vou mandar isso para ser processado lá na Wolfram, lá no servidor. Isso aqui não vai ser processado no meu computador. Ele cria um job, né, a gente chama isso em computação, né, isso, para o pessoal que é de computação, conhece bem esses termos, mas a gente chama isso de job, né? Então, eu crio um job e mando lá para o servidor. Tem várias formas de você criar. Aqui, ele cria e já começa a executar, né? Com o Cloud Submit. Mas há outros, eu posso agendar, eu posso dizer quando que é para ele começar, por exemplo. Né? Só que como ele vai processar lá no servidor, eu preciso salvar isso em algum lugar. Então, eu estou usando uma função aqui chamada Cloud Put, que ele vai pegar o resultado dessa coisa aqui e ele vai colocar num objeto lá na nuvem chamado conftask. Então, o que tiver aqui dentro, né, ele vai processar. Então, aqui a minha função, lá o total. Aqui o absolute time para eu saber quanto tempo leva. Aqui é o meu cloud put, que é para o resultado dessa coisa aqui, né? O resultado do absolute time, eu salvar ele lá no conftask. E depois eu mando essa coisa para ser processada lá no servidor. Então eu mando um job para ele processar lá na Wolfram, lá nos servidores da Wolfram. E aí eu mandei essa coisa aqui, eu não compilei, tá? Eu não compilei, eu só mandei. E ele me resolveu isso em 0,1 segundos aqui, ó, quase 0,2 segundos, né? Só que ele não está contando aqui o tempo de latência de você enviar o dado lá para o servidor, né? Ele só contou o tempo de execução lá no servidor. Então eu posso pegar o meu trabalho, eu posso medir o quanto de tempo ele leva, eu posso pedir para salvar o resultado na nuvem. Por quê? Porque depois que eu submeti esse job, por exemplo, eu estou na faculdade, aí eu mando o job rodar, aí eu desligo o computador, fecho, pego o meu notebook e vou embora para casa. Vou embora. Aí chego em casa, eu vou usar o Cloud Get, eu passo para ele aqui o nome do meu espaço lá que ele vai salvar o objeto, né? E ele me trouxe a lista aqui do processamento que foi feito com o Cloud Submit. Isso aqui é um processo bem legal. Mas isso aqui não é HPC ainda, tá? Isso aqui não é supercomputação. O que eu estou fazendo aqui é eu estou deixando de usar a minha máquina para usar a máquina da Wolfram. Eu não estou usando vários kernels aqui, eu estou usando um kernel só para fazer esse processamento. Aí eu vou te dar um exemplo disso, né? Dando um gancho aí na palestra do professor Pedro e na palestra do Bruno, eu gosto, né, de pesquisar em computação teórica os autômatos celulares. Lá do Mackenzie, que o pessoal lá pesquisa, o professor Pedro também pesquisa e tal. Então, eu estou usando aqui, né, tem uma regra, um tipo de regra de autômato celular, que ela é uma regra totalística, ela vai calculando, né, a vizinhança. Então, eu começo aqui, o professor Pedro começou com 1 ponto. Eu começo aqui com uma condição inicial aleatória. Né? Então, eu pego aqui uma lista, né, um vetor, com números que vão, né, de 0, 1 e 2, aleatórios, e eu pego 100 números desses, né, crio uma lista com 100 números de 0, 1 ou 2 nessa lista, aleatória. Aí eu pego isso e uso como condição inicial do autômato celular. E aí eu peço para ele calcular 99 passos, que vai de 0 a 100. Então, na verdade, ele vai gerar para mim um grid, né, um reticulado de 100%. E aí eu chamo essa função, que já
está implementada na Wolfram Language, né? A Wolfram Language tem muitos algoritmos prontos para você usar. E aí você usa ela aqui, eu mando plotar, e apareceu aqui o gráfico para mim. Então, toda vez que eu mudar aqui o parâmetro, né, eu estou mudando a regra. Então, aqui, ó, eu peço para ele mudar a regra do autômato celular que a gente está usando. E aí ele muda a regra para mim. E aí ele me manda, né, o desenho aqui, o padrão que surgiu. Aí, qual que foi a minha ideia aqui? Eu queria fazer o seguinte, pegar todas as regras, né, que são possíveis aqui encontrar nesse autômato celular com 3 vizinhos totalístico e calcular a entropia, né? O Bruno também usou entropia lá na equação dele. Então, o que eu quero fazer? Eu quero gerar uma imagem, né? Na verdade, eu quero gerar o dado, não a imagem. A imagem é só para a gente visualizar. Eu quero gerar a matriz, ou seja, a informação, né, que cada regra do autômato celular gera com uma condição inicial aleatória, e ele vai gerar uma matriz de 100%. E aí eu quero calcular a entropia dessa matriz de 100%. Né? Eu quero gerar essa entropia dessa matriz de 100%, e eu quero que ele me gere uma lista de volta. Ele me gere assim, o número da regra e a entropia daquela regra. Sendo que eu gerei uma matriz de 100%, né? Condição inicial aleatória, e depois ele vai aplicando a regra lá do autômato celular totalístico. Pois bem, aí eu resolvi rodar isso lá no servidor. Então aqui eu tenho a entropia, né? Por exemplo, a entropia desse gráfico aqui que a gente está vendo, desse autômato celular, que é a regra 1811, ele calculando, né, a entropia dessa regra deu esse valor aqui, ó, de 4.000 e pouco. É 4.60571. Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero calcular de todos. Né? Então, o que eu fiz? Eu fiz aqui um cloud submit, aí eu dei um cloud put. Eu dei um cloud put para ele salvar essa lista que vai ter o número da regra e a entropia, ele vai salvar isso lá no servidor, né? Quando ele processar. E o código aqui é muito simples, né? Eu fiz um table que ele vai de 0 até essa coisa aqui, ó. Sabe o que é esse númerozão aqui? Isso é a quantidade de regras dessa família de autômatos celulares. Tem 7,6 trilhões de possibilidades. A condição inicial, eu coloquei aqui fixa. Ela é uma lista aleatória, né? É um vetor aleatório, de 0 a 2, que eu quero que todas as regras usem a mesma condição inicial. Então, eu estou passando essa condição inicial fixa, né? Para que todas as regras usem a mesma. Aqui eu uso o autômato celular para ele gerar a lista para mim. Eu quero que ele gere 99, né? De 0 a 99, ou seja, as 100 primeiros passos lá de processamento. Aí ele calcula a entropia, ele gera o valor, eu quero o resultado numérico, então ele gera numérico para mim. E eu mandei rodar. Cara, eu fiz isso aqui pensando nessa conferência, né? Aí eu falei, isso aqui vai levar pouco tempo. Aí eu comecei a rodar aqui, ó. Esse task all, ele me mostra as tarefas, as tasks que eu tenho rodando. Se eu chamar isso aqui e não voltar nada, quer dizer que toda a tarefa que eu mandei já terminou. Eu posso colocar 10, 20 tarefas para executar ao mesmo tempo. Né? Mas eu só tenho essa rodando. Essa está rodando há 3 semanas. Há 3 semanas. Aí eu estava comentando que o pessoal a qualquer hora vão me ligar e vão querer me matar. Né? Por quê? Olha o que aconteceu. Olha o número de regras. 76 trilhões de regras, né? Ó, são 3, ó, são 1000, milhão, bilhão, trilhão. São 7,6 trilhão. Beleza. Imagina se cada output meu gerar 1 byte. Qual o volume de dados que isso vai gerar? Só que é o seguinte, ele não vai gerar 1 byte só. Ele vai gerar muito mais.
Porque ele vai gerar uma lista, o número da regra do autômato celular, vírgula, o valor da entropia. Então, ele vai gerar um valor absurdo de dados. E é uma regra muito simples. A computação que eu estou fazendo aqui é muito simples, mas o volume virou um negócio monstruoso. Eu quero uma coisa simples, eu quero a lista, né, com o número da regra e a entropia da regra, dado uma condição inicial e dado trabalhar com 100 steps ali, né? A gente processou 100 passos para eu calcular a complexidade da função. Esse troço está rodando. O pior, eu não vou conseguir baixar esse dado, porque eu não tenho banda para isso e nem HD para isso, né? Então eu tenho que trabalhar tudo na nuvem. Então, a hora que ele gerar esse dado aqui para mim, eu vou ter que continuar trabalhando com Cloud Submit, porque lá na nuvem da Wolfram tem processamento suficiente, mas na minha máquina não tem. E aí, uma outra forma de trabalhar, já estou acabando aqui, pessoal. Uma outra forma de trabalhar, né? O que a gente pode fazer? A gente tem processamento com GPU. Então, eu tenho no meu computador uma placa gamer, né? Aquelas que a gente usa para jogar. E o Matemática pode usar essa placa também. Quando você usa essas placas de GPU, né, de processamento gráfico, é como se você tivesse um outro computador na sua máquina. Só que lá ele tem uma estrutura totalmente diferente da GPU. Né? Então aqui eu estou importando a biblioteca do CUDA para eu trabalhar com a minha placa de GPU. Aqui eu gerei uma lista lá de 100 mil valores, né, reais. E agora aqui eu estou usando o Absolute Timing e estou pedindo para ele fazer o Fourier dessa lista. Né? O Fourier, para cada valor, ele vai me retornar dois valores, né? Um complexo e o real. E aí ele vai processar isso na placa de vídeo. Ele não está processando no meu processador, ele está processando na placa de vídeo. Então, quando eu rodo isso, o matemática ele pega esse dado, essa lista, e envia lá para a GPU. Aí ele manda o programa para a GPU e fala, calcula essa coisa aqui. Só que você nota que eu não tive que programar para a GPU. Eu não tive que abrir um código em C aqui, importar a biblioteca da NVIDIA e começar a fazer o meu programa. Eu simplesmente pedi para o matemático fazer isso para mim. É como se ele estivesse mandando isso para uma máquina externa. Né? Dessa forma, a gente enxerga a placa de vídeo como se ela fosse uma coisa que está fora da minha CPU. Né? Na verdade, ela está. E aí, quando eu calculo isso aqui na minha CPU, eu vejo, olha a diferença. Quando eu calculo isso usando um processador um core da minha máquina, da CPU, ele levou 0.1. Quando eu mandei isso para a placa de vídeo, apesar de ter o overhead, né, de eu ter que mandar o dado para lá, processar e trazer o dado de volta, ele levou 0.02 para calcular o Fourier dessa lista na placa de vídeo. Então, usar placa de vídeo, né, para fazer processamento numérico é genial. Assim, o ganho enorme. Né? E a estrutura da GPU e da CPU, elas são completamente diferentes. Né? A GPU, eu estou usando uma GPU, por exemplo, que ela tem mais de 1.000 cores. Né? A gente não tem um PC que você possa comprar para ter em casa com 1.000 cores. Né? Da família Intel, eu desconheço. Você pode ter 64 cores, tem 128 cores, mas não tem nada perto de 1.000. Mas a GPU, ela tem uma quantidade absurda de processadores que você pode usar. E aí você pode usar o matemática para fazer esse serviço. Manda isso ser processado lá e traz de volta. É bem legal. E aí temos uma novidade que saiu agora. Na verdade, o Matemática 12.2 está para sair aí nas próximas semanas. E nós temos agora uma coisa que era muito requisitada. Nós temos uma integração com a AWS. Então, aqui é HPC. Então, a AWS ela tem uma família de servidores que você tem lá. Você pode pôr bancos de dados, sistemas web, qualquer tipo de software, né? Você pode rodar, instalar e botar na nuvem da Amazon. Mas você tem também uma opção de máquinas muito rápidas, máquinas com vários, né, tem máquinas com 96 cores, por exemplo, máquina GPU, né? GPU. Não, desculpa, CPU.
que é processador normal Intel. Tem máquina com 100, quase 100 cores para você trabalhar. E você pode alugar essa máquina. Então agora a gente tem uma função nova chamada Remote Batch Submit. Então você pode mandar as suas funções no Matemática, do jeito que você programa no Matemática, serem executadas na Amazon. E aí o seu processamento pode levar 1 hora, pode levar um dia, uma semana. E você paga pelo uso lá na Amazon. Você tem que entrar na Amazon, criar uma conta, alocar a máquina que você quer. Aí você vai pegar os parâmetros lá da Amazon e você vai... peraí, deixa eu abrir isso aqui. Você vai... Eita, nós, vou lá para o começo do arquivo. Lá para baixo. Você vai na Amazon, você cria o recurso que você precisa usar lá. Então, ó, eu preciso 2 servidores, eu preciso 10 servidores, eu preciso um servidor com 100 cores, eu preciso tanto de memória. Você define lá na Amazon o que você precisa, tá? E depois você pega, a Amazon vai te dar parâmetros. Esses parâmetros são hashcodes, né? São códigos que ela vai te passar. E esses códigos você vai... Ih, ele subiu de novo. Esses códigos você vai colocar aqui nessa função para questões de acesso, de segurança e tudo mais, né? Para a gente saber aonde está o recurso que você alocou. E feito isso, você manda executar o job lá no servidor. Então você vai executar o seu código em UFRO Language, num conjunto de servidores ou em um servidor só, lá na Amazon. E aí você tem as funções para você ler o status do que está acontecendo. Você pode visualizar isso graficamente, ele vai atualizando, né? Ele faz um keep alive, né? Ele fica lá verificando em que status que está o seu processo. Ou você pode mandar ele trazer o resultado. E aí, se ele tiver o resultado final já, ele te traz o resultado final. Mesma coisa, você pode desligar a máquina, ou você pode ir dormir, você pode viajar, né? Uma vez eu fiz um negócio desse, eu estava processando com HPC e eu ia viajar para os Estados Unidos, eu estava fazendo para apresentar lá. Aí eu fui fazer a mala e fui embora. Quando eu estava no avião, eu me lembrei que eu esqueci de desligar. Eu esqueci de desligar o processamento. Aí o negócio ficou processando, né? Até eu chegar nos Estados Unidos, fazer a alfândega, chegar no hotel. Aí eu entrei. E aí o meu processo ainda estava rodando lá e eu gastei uma grana na Amazon, né? Só que assim, é muito mais barato você usar esses serviços em nuvem do que você comprar uma máquina, você montar um cluster, né? E você usa isso por demanda. Então você tem um processamento de 1 hora, 2 horas, você paga por esse uso. Então você pegar, vamos chutar aí, tá? Na Amazon, mais ou menos uns $100, você consegue um processamento de 1 hora, 1 hora e meia, com uma máquina de 100 cores, por exemplo. Então você programa local, você testa local, você valida local, né? Não vai mandar um loop infinito para o servidor, senão o processo não vai parar nunca. Mas você resolve tudo local, pode usar a sua GPU, você pode usar a sua CPU adicional, enfim. E aí quando você tiver com o seu sistema, né, o seu software pronto, você submete para rodar ele num servidor. Isso é algo recente. Tem um vídeo bem bacana do Jesse. O Jesse trabalha lá na Wolfram. Ele fez um vídeo bem legal mostrando como é que faz isso. E quando for lançada a versão 12.2, aí eu vou conseguir também gerar vídeos e gravar e mostrar isso passo a passo como é que é feito, né? Mas hoje, assim, a gente tem condições de desenvolver, né, pesquisa em qualquer área, que nem o Bruno, né, tá trabalhando usando física, aplicando física em neurociências, ou trabalhar com os alunos de graduação, né, que nem o professor Márcio. A gente tem condições de fazer processamento sofisticado de forma simples, né, usando computação ou alugando um servidor, que eu não vou comprar, né, não vou comprar um supercomputador, mas eu posso ir lá, alugar um pedaço, usar por demanda. Isso é bem bacana, isso é bem legal. Pessoal, era isso que eu queria falar por hoje. Eu agradeço a presença de todos. Nós estamos atrasados, né? Deixa eu ver aqui.
como é que está o nosso horário. Nosso horário agora, ó, o nosso Zoom devia ter começado às 16h15. Agora são 17, né? Estamos muito atrasados. Então eu vou entrar lá no Zoom para a gente começar quem vai participar do Hackathon. Amanhã as palestras começam também novamente à 1h da tarde. Eu agradeço a presença de todos. E, pessoal, as perguntas eu vou responder lá na Wolfram Community, tá? Aqui tem o link. Aqui no site, em vários lugares no site, você tem um link aqui para o Wolfram Community que abre uma página lá para discussão do nosso congresso. Tem várias coisas lá já, e fica à vontade, pode mandar dúvida, eu vou olhar todas essas que foram geradas hoje aqui, e agradeço muito a presença de todos. E a gente se vê amanhã.